Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos de volta com o estudo da lição da Escola Sabatina, dando continuidade neste domingo, dia 21 de julho. O tema da lição é a parábola do semeador. E como eu disse ontem, nós vamos começar a entender o real motivo pelo qual Jesus usava as parábolas para ensinar aos discípulos, aos apóstolos, às pessoas que o seguiam, e por que ele usava essas parábolas, o que elas significam, o que elas significavam naquela época, que até hoje nos trazem lições poderosas para as nossas vidas. A lição de domingo ela aborda a parábola do semeador, né? Uma parábola que é vista no livro de Marcos. Muitas vezes, quando as pessoas leem as parábolas de Jesus, algumas não têm muita paciência e já querem logo ir direto à interpretação da parábola. O que aquela parábola tem a dizer? O que ela significa? E a lição deste domingo, ela nos mostra que, além de nós buscarmos a interpretação dessa parábola, nós também devemos refletir um pouco sobre os elementos dessa parábola. O que Jesus quer nos dizer através daquela parábola? E não somente tentar entender logo o significado, a interpretação dessa parábola. Então aqui, a parábola do semeador, ela mostra, Jesus contou ali, que o semeador saiu a semear, né? E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vindo, porém, as aves, pegaram essa semente e levaram. Outra parte caiu em solo rochoso, e aí a parábola conta que essa semente, ela nasceu, mas por não ter raízes, porque o terreno era rochoso, quando saiu o sol, essa plantinha morreu. A terceira caiu entre os espinhos, e ela começou a crescer, só que os espinhos a sufocaram, e aí essa plantinha ela veio a morrer. Somente a quarta e última, caiu em terra boa, e diz a parábola que ao cair nesse terreno, um terreno bom, uma terra fértil, essa semente ela começou ali a germinar e nasceu uma planta, e ela deu frutos a 100, a 60 e a 30 por um. E Jesus finaliza dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, aqui nós vemos, certamente Jesus ele conversava ali com pessoas que lidavam com o campo, com pessoas que sabiam como funcionava todo o processo de plantação, como funcionava o processo do preparo do solo. Então, aproveitando ali aquele nicho que Jesus estava, aquela oportunidade, ele usou essa parábola para que as pessoas ali pudessem entender realmente o que Jesus estava querendo dizer. Ele usou aquela parábola para que aquelas pessoas pudessem entender na sua própria língua, digamos assim, né? Ele usou ali as palavras e algo do cotidiano daquelas pessoas. E eu tenho certeza que para eles ficou simples, para eles entender como significa, como funciona a palavra de Deus em nossas vidas. As sementes que caíram no solo dos espinhos, elas talvez demoraram um pouco para crescer. Só que quando elas cresceram, elas foram sufocadas pelos espinhos, pelas ervas daninhas, e elas não conseguiram se desenvolver. As sementes que caíram no solo rochoso, como diz a parábola, logo ela nasceu. Mas por não ser profunda a terra, por não ter raízes, essa planta morreu. Então as que caíram à beira do caminho, o caminho era duro, vieram as aves do céu e recolheram essa semente. Somente a última semente caiu num solo fértil, em uma terra fértil. Mas a pergunta é, a semente não era a mesma? Sim, exatamente. A semente era a mesma. A diferença estava no solo em que essa semente estava caindo. Queridos, a semente ela representa a palavra de Deus e o solo representa os nossos corações. Será se a palavra de Deus está conseguindo brotar em nossos corações? Será se essa semente ela está conseguindo germinar? Ou melhor, se essa planta já nasceu, será se ela está conseguindo dar frutos? Essa parábola fica para a nossa reflexão, para a minha e para a sua reflexão. Que nós possamos refletir nessa parábola que Jesus contou para aquelas pessoas. 3 histórias falam de fracasso e somente uma fala de sucesso, de prosperidade, de bênçãos, de uma entrega genuína para os pés
de Jesus. A parábola do semeador, ela parece apontar para um custo do discipulado e os riscos envolvidos nele, mas também para a recompensa satisfatória de seguir a Jesus. Que outras lições espirituais nós podemos aprender com a natureza? São várias lições, né, queridos? Desde regar uma planta para que ela cresça, ela exige um tempo, exige um preparo, um adubo, um esterco para que essa planta possa crescer e dar frutos. Essa é a lição de domingo. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu convido você para compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, e nesse momento, feche seus olhos para nós falarmos com o nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado pelos momentos que passamos aqui, pelo estudo da palavra. Continue conosco, com cada ouvinte. São bênçãos que nós te pedimos e que já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.